eu fiz algo diferente do que a maioria dos investidores naquela época, né? Principalmente no mercado de criptomoedas faz. O que normalmente os investidores fazem? Eles procuram moedas do momento, ou moedas que podem multiplicar por 10 vezes, colocam todo o dinheiro nessas porcarias sem fazer contas, sem critérios, e quando o mercado cai 50% em um dia, o que muitas vezes no mercado cripto acontece, eles começam a se perguntar: cara, será que eu comprei a moeda certa? Será que não era melhor eu ter comprado outra moeda? Será que vai subir mesmo? E pessoal, o mercado ele realmente é imprevisível, não tem como saber exatamente quais são as moedas perfeitas que vão se valorizar múltiplas vezes. Então o que eu fiz foi diferente, em vez de eu procurar tipo uma promessa, eu basicamente observei os ciclos do mercado, tá? Eu sabia que a cada 4 anos em média o Bitcoin passava por um momento chamado de halving, que fazia com que a cada 4 anos ele subisse violentamente de preço. Isso foi algo que eu observei naquele período, né? E levasse com ele todo o mercado de criptomoedas em uma gigante onda especulativa de alta, muita gente querendo procurar um novo Bitcoin e assim por diante. Então eu também sabia que depois que esse ciclo acabava, muitas moedas não voltavam para o seu topo anterior e simplesmente começavam a perder valor com o tempo e desapareciam completamente. Então o mercado de baixa, ele era simplesmente aniquilador de projetos e por isso que muitos traumatizados não gostam do mercado de baixa e ficam com raiva quando eu falo em bear market, né? Mas muitos projetos ruins ou que não tinham a capacidade de atrair dinheiro dos investidores, como foi o caso da Nano, por exemplo, eles simplesmente derreteram e demoraram muito tempo para conseguir voltar próximo do valor do topo. Então eu bolei a minha estratégia e nessa estratégia eu levei em consideração alguns fatores que são muito importantes, né? E é muito importante que você preste muita atenção nisso. Se vocês quiserem utilizar essa estratégia, também fiquem aqui até o final, tá? A primeira coisa a se fazer é fazer um filtro. Então eu peguei as principais moedas e tokens que tiveram, por exemplo, uma boa performance no bull market de 2017 e fiz um filtro para separar as moedas que poderiam se fortalecer no próximo ciclo de alta das moedas que poderiam morrer no próximo ciclo de alta. E para isso eu observei algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, os fundamentos. Eu olhei qual era a promessa desses projetos. Pois naquela época eu via que o mercado de criptomoedas era repleto de moedas que não passavam de simples cópias do Bitcoin. Moedas que buscavam ser somente mais rápidas ou que queriam substituir o Bitcoin de alguma maneira. Eu basicamente excluí completamente essas moedas da minha lista. E eu queria apenas projetos cuja promessa pudesse permanecer de pé mesmo após 4 anos. Tá, pessoal? Não 2 meses, 4 anos. O segundo fator desse filtro foi a comunidade. Eu sabia que a comunidade era essencial para que um projeto de criptomoedas permanecesse vivo após o bear market. Então eu procurei moedas que tinham comunidades altamente engajadas, mesmo no mercado de baixa. É a falta da comunidade que faz muitos projetos desaparecer no mercado de baixa. E eu sabia que se escolhesse um projeto que tivesse, por exemplo, uma comunidade bastante engajada durante o mercado de baixa, as minhas chances de ganhar dinheiro, né, e de perdurar essa moeda mesmo numa grande queda, elas aumentariam muito, né? Então, são fatores muito importantes. Outra coisa que eu observei foi o diferencial competitivo. Como existiam muitos projetos idênticos, né, entre si, eu excluí praticamente os projetos que não tinham um diferencial competitivo atraente, tá? E, cara, isso acontece até hoje, tá, pessoal? Temos muitos projetos iguaizinhos, onde basicamente ganha mais mercado quem investe mais em marketing, quem consegue captar mais recursos financeiros de empresas privadas e assim por diante. O quarto fator desse filtro foi a narrativa, cara. Eu sabia que o mercado cripto era movido por narrativas. O que pegou muito em 2017 eram as narrativas das ICOs, Initial Coin Offering, que são tipo as IPOs ou oferta de papel, oferta inicial de papéis que acontece no mercado tradicional. Então eu tentei imaginar quais poderiam ser as narrativas dos próximos ciclos de alta e quais moedas poderiam se fortalecer dessas narrativas. E o último fator nesse filtro que eu passo, que não pode faltar, foi a performance histórica. Então eu olhei qual foi a performance que essas moedas tiveram no último ciclo de alta e separei as que eu achava que teriam mais chances de voltar
ou quem sabe até superar a sua alta histórica, né, no próximo ciclo de alta. E foi assim, exatamente assim que eu cheguei na Cardano, pessoal. Ainda tinham outras várias moedas, ainda tinha centenas de moedas nessa lista, mas eu já acompanhava de perto o projeto da Cardano. Via que existia desenvolvimento, via que existia empresas, venture capital por trás, que existia uma comunidade forte que não abandonou em nenhum momento o projeto, que as moedas de terceira geração elas poderiam realmente ter uma forte valorização no próximo ciclo de alta. Era um projeto que visa tentar resolver problemas de escalabilidade desde o seu concebimento e basicamente eu escolhi a Cardano para me tornar um milionário. Sim, eu escolhi literalmente naquele período a Cardano para acumular e me tornar milionário. Mas não para por aí. Como eu falei, essa foi somente a primeira parte dessa estratégia, né? Depois de decidir que eu ia utilizar a Cardano para enriquecer, eu fui para a parte da acumulação. E aí eu utilizei a seguinte fórmula. Eu peguei a alta histórica da Cardano e eu calculei quantas Cardanos mais ou menos eu precisaria ter para me tornar um milionário caso ela voltasse para o seu topo histórico de $1,15 na época. Então eu sabia que a alta histórica da Cardano naquela época era mais ou menos 1,15. Então eu dividi aí $200 mil, que era o equivalente a R$1 milhão, por $1,15. E aí eu cheguei no valor de aproximadamente 200 mil ADAs. Essa era a quantidade que eu precisava acumular caso eu quisesse fazer R$1 milhão quando e se ela voltasse para o seu topo histórico. E aí eu fui acumulando aos poucos, pessoal. Eu não saí comprando tudo de uma vez, eu fui juntando tudo isso, todo esse dinheiro que eu ganhava como dentista, eu fui comprando, deixava ele sair no final de semana, não conseguia, não curtia a vida em si, né, as festas, baladas e etc. Eu acabava investindo o meu dinheiro que sobrava para comprando e acumulando com foco no objetivo de acumulação daquela quantidade X de moedas, né? Então, aos poucos eu acumulei essa moeda para um longo período de tempo e só assim eu consegui comprar ela muito barato. Então, eu fiquei comprando 2018, 2019 e do início de 2020, adquirindo ADA sem parar até atingir os 200 mil tokens ADA, comprando cada uma a 3 centavos cada, só para vocês terem ideia daquela época, né? Por muito tempo, a Cardano, cara, ela ficou entre 3 a 4 centavos de dólar. E se eu não tivesse mentalidade de acumular essa moeda, eu teria ficado esperando o melhor momento para investir e teria acumulado muito menos, tá? Como já dizia o mestre Buster, patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. E pessoal, agora é o melhor momento para todos vocês começarem a aplicar essa estratégia de plantar para colher lá na frente, né? Eu sempre comento em vários vídeos por aí, você vai ver várias capas de vídeo meu, vários lugares, vários vídeos curtos também, que para mim, 2023, a melhor estratégia é a estratégia da acumulação, visando o longo prazo, comprando aos poucos e aportando aos poucos até você chegar na sua quantidade X de moedas que você quer acumular. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse mercado, é que quanto antes você começar, cara, mais rico você vai ficar, tá? Como o mercado de criptomoedas é um mercado novo, e ele está basicamente se expandindo a cada dia que passa, mais pessoas entram nesse mercado e aí os fundos desses ciclos vão ficando também cada vez mais altos e mais marcados. Então é importante aproveitar agora que nós estamos no bear market. Esse é o momento onde nós conseguimos acumular ótimos projetos com preços muito baratos e esse é o momento de plantar. E em um mercado que funciona em ciclos, você precisa, pessoal, respeitar o momento de plantar e o momento de colher. Porque enquanto os Estados Unidos e o Banco Central Americano, o Federal Reserve, continuam elevando as taxas de juros e enxugando o capital dos mercados voláteis, nós vamos permanecer em bear market e podemos comprar muito dos projetos que a gente acredita para os próximos ciclos de alta. Então agradeça pela oportunidade que nós temos na nossa frente agora, né? A volatilidade, o mercado, o lindo da volatilidade é isso, né? Então, pessoal, para a gente encerrar o vídeo de hoje, lembrem-se, pelo amor de Deus, né? Tenham critérios para selecionar os melhores ativos, usem o trabalho de vocês para acumular esses projetos aos poucos e não tenham pressa, respeite a estratégia que você definiu e respeite os ciclos de mercado. Eu gosto particularmente de comprar uma vez por semana com uma pequena parte do meu capital que sobra e acumulando ativos que eu acredito no futuro promissor, tá? Tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar muito dinheiro, vocês vão poder até inclusive se tornar, vai enriquecer o melhor lado da pessoa de vocês
e vocês vão se tornar muito mais ricas financeiras, intelectualmente falando e assim por diante, tá? Então sempre foquem bastante em estudar, acompanhar os mercados, entender da economia e comecem a aproveitar e desfrutar desse mundo que é completamente enriquecedor.